Hoje nós vamos responder uma pergunta que é: o que o livro deve ter para prender o leitor, né? Para prender a atenção do leitor. Na verdade, a pergunta inteira era para gerar soluços, para deixar o coração acelerado, né? Para deixar, em suma, para deixar o leitor curioso querendo chegar no final. Essa questão, na verdade, ela lembrou a gente aquela cena do Shrek que ele fala que ogros são como cebolas, né? Eles têm camadas. Essa pergunta também vai ter camadas. Por quê? Porque basicamente, na primeira camada, você vai dizer que você precisa de duas coisas para ter uma boa história. Uma boa história e personagens interessantes, né? Agora, é aquela coisa, o que é uma boa história? É uma história bem escrita, pensada para deixar, como eu falei, para deixar o leitor curioso, né? Que é o contrário de quando você lê aquele livro que você fala: meu, o que eu estou fazendo aqui? Né? Ou aquele personagem que você fala assim: cara, se esse personagem morrer agora, não vai mudar nada para mim. Aí outra pessoa pergunta para você, né? Mas que personagem é esse? É o protagonista. Mas peraí, você não se interessa pelo... então, é um livro chato. Um livro que você não quer saber o que vai acontecer. É o seguinte: você está lendo... parece aqueles livros de escola, sabe? Por que você está lendo esse livro? Porque é para escola, né? Então, esse é o ponto. Essencialmente, um livro com uma boa história é aquele livro que você fala assim: não, eu quero saber o que vai acontecer a seguir, eu quero que o personagem se dê bem. Não. E como você vai fazer isso? Você fala assim, aí a gente chega no próximo ponto, né? Você vai estruturar a história antes de escrever. Porque isso é relativamente normal, e eu vou dizer até porque relativamente, né? Que é você ter o começo, o meio e o fim mais ou menos desenvolvidos na sua cabeça e normalmente, né, num resuminho. Você ter os 3 atos, a gente fala isso muito, né, comenta do teatro grego, né, definidos, todas pelo menos as 2 grandes reviravoltas da história que vão definir esses 3 atos determinadas, né, assim como as diversas reviravoltas das subtramas também pensadas. E a gente fala que relativamente, por quê? Porque normalmente o autor que está começando, ele tem uma ideia, ele começa a colocar ela no papel sem estruturar, sem nada, e quando ele chega no meio da história, aí ele olha e fala assim: peraí, agora estou com um problema. Aí ele vai ter que voltar para o começo para resolver todos os becos sem saídas que ele deixou, né? Então é um problema, é relativo. Você fala assim: é fácil, mas você tem que fazer, né? E é como eu coloco, assim, de novo, a gente fala, no momento que você estrutura, você pode trabalhar conceitos que a gente já falou, de jogo de xadrez, de explicação e ação, de trabalhar mais de um ponto de vista, né? E essa é a colocação. Dentro do conceito, uma boa história, e nós vamos ter, na verdade, mais camadas em relação à história, mas nessa camada a gente trabalha o conceito de personagens cativantes. O que são personagens cativantes? São personagens que o leitor vai sentir empatia, que o leitor vai sentir familiaridade, que o leitor ele quer ser esse personagem, ele conhece alguém que é esse personagem, né? Ou ele vai odiar esse personagem. Quer dizer, são personagens com características, né? Sejam elas qualidades ou defeitos, que vão chamar a atenção. Então, nós já fizemos diversos vídeos, na verdade a gente vai deixar uma lista de vídeos que a gente já falou de boa história, já falou de estruturação, já falou de personagens mais de 3, 4 vezes, de como criar personagens até avançados, né? que vão ser aquele personagem que é alguém que você conhece, é alguém que você queria ser, né? Então é esse ponto que chama a atenção do personagem.
E aí a gente chega num outro ponto, que é o quê? O que é uma boa história, ou uma história estruturada com começo, meio e fim, de acordo com o gênero? Como assim de acordo com o gênero? Claro, o gênero literário. Por quê? Porque a estruturação de um romance é uma, a estruturação de um policial é outra, a estruturação de uma fantasia é outra. Isso quer dizer assim, vai ser 3 atos? Pode até ser 3 atos sempre. Vai ser a jornada do herói, inclusive voltando ao personagem, até, desculpa, o desenvolvimento do personagem, na verdade em relação ao personagem, também é a estrutura de história, que é o desenvolvimento do personagem e da história dentro da jornada do herói, que nós também já falamos, vamos colocar isso no vídeo, né? É como estruturar, então você pensar aquela estruturação de um romance, um policial, que elementos eu vou colocar, uma fantasia, né? E às vezes até você trabalhar 2 gêneros dentro de uma mesma história. Então você tem um mistério de fantasia, ter um romance de ficção científica, quer dizer, e saber qual ponto é o ponto central da história. Quer dizer, o que é uma ficção científica com um romance, ou é um romance com uma ficção científica? Né? E para quem não sabe a diferença, a Stephanie Meyer, que fez o Crepúsculo, ela fez um livro, saiu até em filme, eu não assisti nem li o livro, que era uma ficção científica que, na verdade, eu não vou me recordar o nome agora, mas era a história de uma raça de alienígenas que chega na Terra e eles precisam de humanos para ser os hospedeiros deles, e aí a menina humana, que é a hospedeira, continua tendo consciência, porque normalmente os humanos que perdem a consciência quando os alienígenas entram no corpo deles, e a humana se apaixona por alguém, e a alienígena se apaixona por alguém, é meio tem um triângulo amoroso. Então assim, o que é uma ficção científica ou um romance? Não, é um romance ambientado numa ficção científica, diferente de uma ficção científica que também vai ter um romance. E você vai ter que saber de todas essas coisas, de todos esses elementos, e como trabalhar, né, a estrutura deles, os personagens deles, para fazer uma boa história, para ter uma história que vai prender o leitor até o final, né, com personagens interessantes. Como sempre, é claro, a gente podia até continuar, né, falando disso, mas eu creio que essa é a base, né, em cima disso dá para você pesquisar mais e criar mais a respeito disso. Como sempre, a gente espera que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like, comenta alguma coisa que você esteja criando e você está trabalhando esses conceitos que a gente apresentou aqui, né? Compartilha isso para o seu amigo escritor que está com problema nesse tipo de conceito, né? Como a pessoa que até questionou. E segue a gente aqui no YouTube, no Face, no Insta, no LinkedIn. A gente está sempre lançando matéria, texto, vídeo, dica, pergunta, tudo para ajudar o leitor a se tornar na verdade, tudo para que o escritor se torne sempre um escritor melhor, né? Então é isso, até a próxima.